Aleluia, Jesus. Pai, nós sabemos e cremos que o Senhor está neste lugar. Obrigado, Jesus, porque nós podemos te servir no Espírito. É aqui, Senhor, que nós podemos nos encontrar em comunhão, em unidade, em verdade, em testemunho, Deus. Ó Senhor, nós podemos te servir no Espírito, porque Paulo nos ensinou assim: eu sirvo a Deus no Espírito. Ó Senhor, que a sua igreja venha entender a como entrar no Espírito, porque é neste lugar que nós precisamos ser guiados pela sua voz, sermos guiados pela verdade que está no invisível, e não pelas coisas que o mundo nos traz, que o mundo nos mostra. Ó Senhor, é nessa realidade que nós queremos viver, na realidade onde nós somos curados, nós somos sarados e os nossos olhos te veem. É nessa realidade, Senhor, que nós erguemos as nossas mãos e declaramos que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele. É essa verdade que nós queremos viver e andar. É sobre essa palavra, Deus, que nós queremos nos alimentar e desfrutar da sua palavra. Oh, obrigado, Jesus, por essa verdade. Obrigado, Jesus, por enviar o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas. Nós te adoramos e te glorificamos. Aleluia. Amém. Graça e paz a todos vocês. Bom, queridos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês que as pessoas, elas estão meio impacientes, elas estão meio insatisfeitas. As pessoas estão sem um direcionamento. Elas vivem e vivem e vivem e não vivem nada. Elas procuram, mas não acham nada. Parece que elas estão andando em círculos e não em ciclos. Parece que nós andamos frustrados por não sermos realizados. Nós perdemos a perseverança, porque a frustração chama mais atenção. Então o que eu vejo que as pessoas procuram algo para fazer, para se ocupar, para ver se ameniza a dor. Elas querem estar ocupadas o tempo inteiro. Para esconder o vazio que ainda não é preenchido. E é isso que eu escrevi aqui. E é isso que eu quero falar sobre paciência. Queria falar hoje sobre paciência, mas o que tem a ver?
Nós pensamos que paciência é um estado. Paciência é uma pessoa mansa que fala baixinho. Não. Paciência, a pessoa paciente, ela é realizada aqui dentro. Paciência é você ser grato em todas as coisas. A palavra paciência, ela tem duas junções: paz e ciência. Duas palavras que se unem: paz e ciência. A palavra ciência também vai ser encontrada na Bíblia, quando a Bíblia diz sobre vidência, que também é duas palavras em uma só: vi de visão e ciência de ciência. Vidência e paciência. Vidência e paciência. Então, paciência são duas palavras: paz. O que significa paz? No original é shalom, que significa ser suprido em tudo. Você achou que era só um cumprimento, não é? Viver em paz, no original, é ser suprido em tudo. Ciência, estudo ou conhecimento. Então, se você não vive em paz, você não tem conhecido ou nenhum conhecimento sobre ela. Quem quer a paz? Jesus é a paz. Se você não é grato em tudo, te falta conhecimento. Paciência. O conhecer mais aprofundado da paz. Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Em Salmos 37, do 7 ao 9, vai dizer: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Provérbios capítulo 15, versículo 18: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 19, versículo 11 vai dizer assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Todo aquele que é sábio, ele não se afeta com as ofensas alheias,
Tem muita gente aqui, tem muita gente aí ferido, com dores. Tentam maquiar a dor. O nosso cérebro tenta parecer para nós mesmos que nós somos fortes, ou que estamos fortes. A sabedoria do homem lhe dá paz. O homem sábio, ele anda em paz. O tolo vive desesperado. Mas o sábio, ele vive em paz. Em paz e em ciência. Outro sentido que a palavra ciência pode nos dar é essa de mentalidade. Ser alguém consciente. Ser alguém sóbrio. Alguém que discerne as coisas. A diferença do maduro para o imaturo é que ele discerne. Quando você era pequeno, você não tinha capacidade de discernir o que era bom ou o que era ruim, porque você não tinha ciência. Você não era ciente daquilo que você fazia, porque é criança, é menino. Então o menino não divide as coisas. O menino não sabe dividir, mas ele não tem a ciência. Não tem aquela ciência que nós temos de o quê? De compartilhar, de brincarmos juntos. É isso que o pai, o dever dos pais fazem. Dar ciência. Em Provérbios, ainda em Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Vai dizer assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então hoje o que as pessoas elas estão inquietas demais. Estão insatisfeitas com tudo. Não conseguimos parar. Queremos nos atarefar para ver se ameniza a angústia ou a ansiedade. Queremos sempre andar ocupados para não sentir um desconforto emocional, um vazio. Estamos com sede, porém bebemos de fontes erradas, sem definição, sem foco e sem identidade. As pessoas estão impacientes, pois estão insatisfeitas. Só querem os prazeres terrenos, vivem no engano constante e não entendendo a eternidade. Se você não tem vivido em paz, certamente é porque você não tem conhecido a paz. Jesus é a paz. A paz é o lugar onde nada pode te afetar. A paz é uma fonte de amor que brota no seu íntimo.
A paz é um lugar onde você libera o que Ele não te deu, mas você insistia para que ficasse. Sabe, na caminhada com Jesus, na amizade com Jesus, Ele vai nos pedir coisas que Ele não nos deu. Ele vai nos pedir coisas que nós carregamos com tanto cuidado. Ele vai nos pedir para que nós deixemos isso. Porque nós não percebemos que aquilo que nós estamos carregando é aquilo que nos tem feito ingratos e insatisfeitos. Na amizade com Jesus, Ele sempre vai querer construir algo. O tratamento é interno, para depois ser externo. Deus sempre vai trabalhar conosco as nossas intenções. Deus vai procurar mudar aqui dentro. Talvez você não esteja em paz, porque Ele te pediu algo para você deixar para trás, e você ainda insiste para que esse algo fique. A paz é um lugar onde a paz é você se alegrar com o sucesso do seu irmão. A paz é você não ter medo da morte. A paz é você ter o prazer em seguir o que a palavra diz. Como nós precisamos, nesses últimos dias, ter vidência e paciência. Como nós precisamos de paz. Paz nos nossos relacionamentos, nas nossas compras, nos nossos pagamentos. Porque no original, Shalom, ser suprido em tudo. Porque o nosso emocional ainda anda muito abalado. A nossa consciência anda muito abalada. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, tudo mostra um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio muito forte. O nosso tratamento com as pessoas, um desequilíbrio sem tamanho. Crentes desequilibrados, arrasados, frustrados. Meu Deus. Neste lugar, irmãos, você começa a ver a eternidade. É neste lugar de paz que você começa a ver a eternidade. É quando a sua visão muda de via. A sua visão passa a deixar as coisas de fora e privatizar as coisas de dentro. Começa a enaltecer
as coisas invisíveis, do que as coisas passageiras. É aqui neste lugar que você começa a dividir o que vale a pena viver e o que não vale a pena viver. Qual vida vale a pena viver e qual vida não vale mais a pena viver. É neste lugar aqui que nós entendemos a velocidade da eternidade. Nós entendemos que nós temos que voltar. Temos que parar e voltar. Voltar ao início. Assim como a palavra arrependimento no original significa voltar ao início. Assim Deus nos pede para que voltemos. Vamos voltar ao início. Aonde eu encontro este lugar de paz? Voltando ao início. O pecado desequilibrou todas as coisas. O pecado criou um mundo desequilibrado. O pecado criou algo num formato totalmente para que o homem viva numa profunda angústia. Numa velocidade onde que o homem viva mais frustrado do que alegre. O pecado criou esse ritmo desenfreado de prazeres e de desejos que não é errado sentir, não é errado fazer, mas o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Ele disse, me lembrou que às vezes a gente aprende a fazer, a gente aprende a ir, mas a voz, às vezes, a voz do Espírito Santo quer que nós fiquemos parados, sentados. O Espírito Santo anseia e deseja para que a sua igreja seja guiada pela voz dele. Sabe, irmãos, o que nos realiza por dentro, o que verdadeiramente nos pode realizar o homem? A voz do Espírito Santo. Sabe o que realmente pode trazer a paz para a terra, a paz para o homem? É ouvir a Deus. É ser guiado por Deus. É obedecer a voz de Deus. Depois da morte de Jesus, obediência, obedecer é o nosso maior privilégio. É o nosso maior prazer. Ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por Ele não existe, não tem alegria maior. Não tem realização maior do que ser ensinado pelo próprio Deus, falando aqui dentro, te guiando aqui dentro, falando para você deixar algumas coisas, desconstruindo algumas coisas, alguns sentimentos, algumas mágoas, alguns ferimentos. O que nos realiza, irmãos, o que nos traz paz é ouvir a voz do Espírito Santo. Esse é o nosso maior privilégio, e que as pessoas
tem sentido falta. Talvez você ande angustiado, porque você perdeu a voz. Sem a voz, você perde tudo. Você pode ter tudo aqui fora. A sua visão aqui fora pode estar farta. Mas aqueles que conheceram a voz de Deus, eles não se contentam com as coisas só de fora. Se eles não tiverem a voz, eles não são preenchidos. Parece que falta algo. Talvez a sua impaciência é porque você não tem mais ouvidos para ouvir. Quem são os humildes? Os humildes são aqueles que têm ouvidos para ouvir. Talvez você perdeu o ouvido. Talvez não tenha faltado a voz. Esses dias eu falei aqui no culto, talvez não tenha faltado voz. Talvez o que tenha faltado são ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ser despertados. A nossa visão precisa ser despertada. Mas você sabe bem o que fazer. Mateus 6,6. Ele te deu um norte. Ele te deu algo para você ouvir a Ele de novo. Aleluia. Aleluia. Você precisa entrar para o seu quarto. Você precisa se desesperar. Mas nós não, nós queremos tranquilizar as pessoas que não estão ouvindo a Deus. Nós queremos romantizar isso. Nós queremos achar isso o novo normal. Não é. Sem a voz dele você não tem paz. Você pode ter uma boa pregação, uma boa música, um bom louvor, mas sem a voz dele, nada preenche. Se você passar o dia inteiro ouvindo louvores, ouvindo pregações, mas não ouvir a voz do Espírito Santo, se pela pregação você não ouvir Ele falando, não adianta. Se algo da pregação não for uma verdade, tocar o seu íntimo, você precisa se desesperar para encontrar a voz. Ele não deixou. Ele está no mesmo lugar, te esperando. Certamente Ele está lá, te esperando para que você volte. Porque sem a voz do Espírito Santo nós não teremos paz. Isso eu tenho certeza. Isto é mais certo do que o ar que nós respiramos.
de nós estarmos e sermos guiados pelo aquilo que Ele diz, pelo aquilo que a palavra dEle diz. Esse é o nosso prazer, de ouvir e obedecer. O nosso privilégio maior. Nós temos um privilégio, um fardo. Outros vão dizer que é a justiça própria, mas eu quero chamar como um privilégio. A palavra obedecer. Uns vão dizer que não precisa. Outros não vão dar importância. Mas eu vou dizer que é o maior privilégio. Depois de Jesus ter nos enviado o Espírito Santo. Nós precisamos encontrar um direcionamento aqui dentro. Estou dizendo aqui, não de pessoas, de pregadores. Não estou dizendo que isso é errado. Mas é aqui, ó. Nós precisamos aprender, assim como a igreja primitiva aprendeu. Queria ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Timóteo está dizendo isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Mas ainda em Timóteo, ele diz para que o servo do Senhor não convém brigar, e sim ser amável para com todos. As pessoas estão impacientes até com seus próprios irmãos. O tratamento de algumas pessoas mostra que ela não tem paz. O rebatimento de algumas pessoas mostra que ela não está neste lugar. O confrontamento de algumas pessoas mostra que ela não entendeu ainda. Mostra que ela não tem conhecido a paz, o conhecimento sobre ela. Nós precisamos, vou dizer aqui o que eu disse em algumas orações atrás. Nós precisamos nos tratar melhor. Isso não sou eu que digo, é o Espírito Santo. Nós precisamos melhorar o nosso tratamento uns com os outros. Não nos achar melhores do que ninguém. Paulo diz sobre isso.
mas sim se achar menor do que todos os outros. Pois eu fui feito escravo dos meus irmãos, servo por amor e escravo dos meus irmãos. Talvez você esteja longe deste lugar. Talvez você diz, mas eu não consigo. Não consegue porque não tem a voz do Espírito Santo. Porque Jesus disse que Ele viria para nos ensinar todas as coisas. Até o nosso tratamento pessoal e social. Não existe nada que Ele não possa ensinar. A pergunta é, você está disposto para ouvir? Está disposto a viver num lugar de paz? Onde nada te afeta? Onde nada pode te afetar? Porque você está firmado sobre as verdades espirituais. Nada pode te tirar do eixo, porque você está firme na rocha. Você está blindado, protegido. Esse é o lugar que o Espírito Santo tem chamado você. Tem nos chamado. Mas nós achamos que podemos seguir. Achamos que podemos levar. Achamos que algumas intenções irão passar pela atenção do Espírito Santo. Às vezes, realmente nós achamos que podemos enganar a Deus. Nós podemos nos esconder de Deus. Assim como Adão fez. Adão fugiu e se escondeu. Mas você não pode fugir para aquilo que não se conhece. Você não pode se esconder naquilo que não se conhece. Adão certamente já tinha visto aquele lugar. E supostamente pensou que ali poderia se esconder de Deus. Colocou em sua mente que poderia viver sem a voz de Deus. Ninguém pode. Ninguém pode. É por isso que Ele tem chamado a igreja. Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então não é falta de chamar. Paciência, paz e ciência. Espero que você tenha entendido isso essa noite. Espero que você não apenas ouça a minha voz, mas eu espero que você tenha ouvido a voz do Espírito Santo. Porque é isso que nós esperamos, irmãos. Nós, como ministros de Deus, nós esperamos que você ouça para ouvir. Que você nos ouça para estar apto para ouvir.
É isso que nós queremos. Nós estamos aqui só como mensageiros. Nós não somos os donos da mensagem. Nós apenas anunciamos ela. O propósito de ouvir ou deixar de ouvir não é nosso. É seu. Nós somos apenas a voz daquele que clama. Qual é o clamor? O clamor do noivo pela noiva. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E eu não quero que você ouça a mim, eu quero que você ouça Ele. Importa então para que eu diminua e que Ele cresça. Nós, como ministros, não somos o noivo, nós somos amigo dele. E nós esperamos para que a igreja, assim como a igreja primitiva, seja guiada pela voz do Espírito Santo. Amém? Que você entregue a sua vida à oração em línguas, porque ela te leva a este lugar. Por muito tempo eu vivia insatisfeito, mas eu encontrei a oração em línguas, e ela me fez chegar a este lugar. Ninguém é paciente porque já nasce com o pai ou com a mãe. É um fruto que nasce aqui dentro. É um fruto que nasce por meio das práticas espirituais, orando em todo tempo no Espírito. Outro motivo para a sua impaciência deve ser isso. Não deixar que essa verdade entre dentro de você. Eu estou satisfeito com essa verdade. Eu estou plenamente satisfeito com as chaves espirituais. Eu estou plenamente satisfeito com orar em todo tempo no Espírito, com adoração, com jejum, com ler a Bíblia. Eu estou com a confissão, com a meditação. Eu estou plenamente satisfeito com essas verdades espirituais. Eu quero que você, onde você estiver me ouvindo agora, quero que você feche os seus olhos onde você esteja, onde você se encontra, e que você peça para ouvir ao Espírito Santo. Ó Senhor, nós estamos aqui. Nós queremos ouvir a sua voz. Sim, Senhor, nós mesmos. Não queremos dizer quem deve estar e quem não deve estar. Nós nos colocamos plenamente nessa condição, como corpo de Cristo, como a humildade que o Senhor nos ensinou, de usarmos o termo nós, e não apenas o termo eu e eu. Assim como o Senhor usou na criação do homem, dizendo, façamos nós. Assim nós queremos orar, Senhor, a Ti.
pois o nosso coração deseja ouvir a sua voz. Nós desejamos mais do que tudo sermos guiados pela voz do Senhor, pela sua voz, Deus. Ó Senhor, nós entregamos tudo que nós devemos entregar, tudo aquilo que nos tem atrapalhado, aquilo que nos tem nos feito inquietos, impacientes, tudo aquilo que nos impede, Deus, de viver em família, de vivermos em paz com os nossos irmãos, em paz com os nossos filhos, em paz com a nossa casa, com os nossos familiares. Como família, nós estamos aqui, Deus, dizendo a você que nós precisamos desesperadamente por você. Como família, nos incluímos para que o Senhor nos transforme. Nós anelamos para que o Senhor construa algo de Ti em nós. É isso que nós queremos. Não pensando ser maior um do que os outros, mas sim com o pensamento de servo, porque o maior é aquele que serve. Assim como o Senhor nos ensinou, assim nós queremos também andar, executar e viver. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Nós somos gratos. Nós, sim, somos gratos. Obrigado, Jesus, por essa live. Obrigado pelas essas pessoas que me ouviram. Nós te agradecemos e que o Senhor continue abençoando a vida delas. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos vocês. Amém e amém. Fiquem em paz.